Hoje eu vou falar sobre a Segunda República Espanhola, que foi proclamada dia 14 de abril de 1931, na sequência da vitória das eleições municipais, que também teve o primeiro presidente, que foi Niceto Alcalá Zamora. E por conta dessas eleições municipais, dia 12 de abril de 1931, por conta dos lugares, os monárquicos, teve muitos votos, até por conta das maiorias, teve, né, muita vantagem por conta da maioria dos votos. E esta contradição presente nesse momento da crise do artigo 29, que foi a Constituição, né, promovia o caciquismo. Assim entenderam o conde de Romanones e o próprio rei, que constatavam a monarca e renunciou à falta de apoio popular, que renunciou-se para manter-se no poder. 14 de abril de 31. E ele, depois disso, ele segue para o exílio, que depois eu vou falar sobre o exílio. E a primeira cidade que foi içada a bandeira espanhola foi Barcelona e Madrid, nas quais as candidaturas republicanas obtiveram maiorias. A Segunda República Espanhola no exílio, que é exterior, eles continuaram representando a legalidade da Constituição de 1931. Após a vitória civil, eles mantiveram a continuidade dessa representação em 1939 e 1977. E a tese do governo do exílio localizou-se primeiro na cidade do México e no México, e depois ele se transferiu para Paris, dia 8 de fevereiro de 1946. De 1931 que ocorreu alguns casos. Bem, meu nome é Yuri, eu sou terceiro ano do ensino médio. Bem, agora eu vou apresentar o trabalho de espanhol sobre a Guerra Civil Espanhola. Bem, a Guerra Civil Espanhola, que ele teve o início em 1936 e durou até 1939 anos, e que teve início a Segunda Guerra Mundial. O período que se seguiu ao fim da Guerra Civil ficou conhecido como franquismo. Já fiz daqui um general Francisco Franco, que era líder da Frente Nacionalista, um vencedor da Guerra Civil, assumiu o comando do país. Até 1936, a Espanha passou por um período de tribulação e tensão no apito político Miguel Primo Rivera, o ditador ligado ao conservadorismo espanhol governou um país entre os anos de 1923 e 1930. Seu regime ficou conhecido pelo autoritarismo nacionalista e pelas perseguições aos comunistas e aos anarquistas, que procuravam se articular dentro da Espanha. Já a situação espanhola nos anos 1920 e 1930, que a primeira etapa que teve a crise econômica, o que foi a diminuição do poder de compra, a alta de preços, desvalorização da moeda. A segunda etapa que teve foi a crise social, o que foi provou das desigualdades sociais,
grande miséria entre a classe trabalhadora, agitação, manifestação e greves. A terceira foi a crise política, estabilidade do governo, descrédito da monarquia parlamentar, instalações de uma ditadura militar, suspensão dos parlamentares, proibição dos partidos políticos, repressões ao movimento operário. Bem, essa aqui é um primo de Rivera. Já a implantação da República e reformas republicanas. Primeiro que o primo de Rivera, que ele abandona o governo em 1930. Segundo já as eleições de 1931, quando os republicanos de inspiração socialista ao poder. Deseja a elaboração da Constituição de 31, a qual já é consolidação da democracia, assim já a lá que se o voto às mulheres, sufrágio universal, assim já é reforço do poder legislativo, maior autonomia do parlamento. A sete já é lei da reforma agrária, pretende-se a distribuição equilibrada das propriedades, pretende por fim a miséria, a laicização do Estado, que foi a lei da separação da igreja do Estado. Bem, agora é condicionalismo, programas, reforma. Primeiro que foi condicionalismo, que foi estabilidade e segurança. Segundo foi recente o golpe fascista. Terceiro foi subida ao poder em 1936 através de eleições livres. Assim já é programa que foi assegurar a defesa da liberdade, assegurar a defesa da paz, combater a crise agrícola, comercial e industrial, reforma já é laicização do Estado, direito à greve, ocupação de terras e culta, já é que subida dos salários à frente popular do poder, que a Espanha da década de 1930 ele passava por dificuldades econômicas decorrente da crise de 1929 e de disputas políticas internas. Em 1936, a Frente Popular ligada ao Partido Republicano e ao Grupo Comunista, Socialista e Anarquista ganhou as eleições. Essa vitória instalou medo nos setores conservadores da sociedade espanhola, que via na mesma uma ameaça da Revolução Socialista. Os conservadores estavam reunidos na frente nacionalista, que tinha os generais Franco e Chassujo como líderes. Como eu falei sobre um pouco a guerra civil, que é a primeira reação, que foi dos mortos e levantamentos populares, início de greve constante, que foi ocupação de terra e sítio, igrejas, levantamento do general Franco, que responsabiliza a PP pela mais condições econômicas, sociais e políticas do país. Golpe de Estado em 1936 em Marrocos, e levantamento geral por toda a Espanha. Forças e oposição que eu falei, que nacionalistas, fascistas, liderados pelo general Franco, maioria do exército monárquico, já é conservadores que fascistas. Movimento à direita, igrejas, republicanos, socialistas, divisor da Frente Popular, Marinha, operários nacionalistas, bascos e
catalães a guerra civil. Bem, intervenção estrangeira, que ele foi alemão e italiano nacionalista, foi a União Soviética e Brigada Internacionais Republicanos, Portugal. Ele havia assim, uma força de nome filiados, tipo nacionalistas. Como eu falei um pouco, que a consequência da guerra civil espanhola, que foi milhares de mortos, feridos, mutilados e a destruição dos meios de produção e do patrimônio artístico e monumental, campo de ensaio para as novas décadas de guerras alemães e italianos, que foi a destruição das principais cidades espanholas, exemplo, Guernica, vitória dos nacionalistas e instalação da ditadura franquista. Bem, esse quadro que é Guernica, que foi Pablo Picasso, 1937, que ele é uma das mais famosas pinturas artística espanhola. É uma das mais conhecidas, tipo do cubismo. Esta obra de arte refere os efeitos da guerra em uma população que o artista espanhol inspirou no bombardeamento da cidade de Guernica do dia 26 de abril de 1937. Neste dia, aviões alemães da região destruíram quase completamente a cidade espanhola. Como eu falei sobre a guerra civil espanhola, aí tem um negócio de destruição, essa imagem, o que aconteceu. Pode ignorar que, na verdade, bombardeio alemão a cidade de Guernica em 26 de abril de 1937, foram 1.500 mortos e 900 feridos. Como eu falei, que essa obra, ele refere que diz que neste dia os aviões alemães da região destruíram quase completamente a cidade espanhola. Bem, eu coloquei aqui o que é essa obra de Pablo Picasso representando o terror do bombardeio dos alemães em abril de 1937. Diz que teve cidade de chama, todo que é igual nacionalista, mulher com uma lâmpada na mão, estátua da liberdade. Diz que o cavalo é igual um povo que agoniza perante a opressão do touro. Também tinha soldado morto com a espada partida, igual que é resistência heróica. Aí aqui tinha um homem que era desesperado. O que acontece? A primeira disse que foi a agonia da guerra total. A segunda foi a forma dramática e violenta. A terceira, como eu falei, cubismo de coragens. Bem, como as reformas sociais prometidas pela Frente Popular demorava a acontecer e a população que apoiara impaciente começou a se organizar e milícias a pedir coletivizar terras e fábricas. E 12 de julho de 1936, José Castilho, membro da guarda de assalto, que ele foi uma força policial para a manutenção da segurança urbana, foi assassinado por paraquedista. Na madrugada, seguiu o deputado e monarquista, que era José Calvo, foi morto em uma operação
de retaliação. Vou falar sobre Primo Rivera, que foi uma importante figura na história da Espanha. Miguel Primo de Rivera y Orbeneja nasceu em 8 de janeiro de 1870 em Jerez de la Frontera, na Espanha. Foi um militar e ditador espanhol e foi casado com Cacilda Sáenz. Fundou a organização União Patriótica, título de Marquês de Estela e Agidir. Faleceu no dia 16 de março de 1930 em Paris. A família era repleta de militares ilustres, se destacando seu tio, Fernando Primo de Rivera. Seguindo a tradição de sua família, com 14 anos ingressou no exército. Em combate, teve a oportunidade de ascender rapidamente para general. Sua carreira política, ele defendeu o abandono das colônias espanholas do norte da África e, no posto de general, transitou em 1919 para o serviço que lhe permitiu conhecer de perto os problemas sociais e políticos da época. Ele também foi capitão-general de Valência, Madrid e Barcelona. Em 1923, ele aplicou um golpe de Estado, suspendendo a Constituição, dissolvendo o parlamento, a ditadura. Em sequência a esse golpe, ele criou um diretório militar que concentrava todo o poder na mão uma ditadura meramente transitória que usava os ideais regeneradores do final do século XIX. Ele também queria restaurar a ordem e tirar a influência do caciquismo na vida moderada e conservadora. Porém, ele se utilizava muitas vezes das ideias de Mussolini, do modelo fascista utilizado na Itália. Durante o diretório militar, ele perseguiu os anarquistas, os catalanistas e os comunistas. E um dos maiores êxitos na ditadura de Primo Rivera foi a presença espanhola no Marrocos através de conflitos militares. Podemos destacar dessas guerras que houveram o desastre de Anual, que foi o que propiciou o golpe de Estado de 1923. Mas foi parte de uma operação combinada com o exército francês para acabar com as rebeliões das cabilas tão significativo que ele queria institucionalizar a ditadura duradoura. Porém, existia muita contradição quanto a isso e ele foi abandonado pelo rei e pelos altos comandos militares. Por causa disso, ele se demitiu e se exilou em 2 meses após seu exílio próprio. Ele morreu amargurado por causa da ingratidão dos seus compatriotas. A experiência ditatorial de Primo de Rivera foi seguida por muitos conservadores portugueses e o golpe de 28 de maio teve uma forte influência dessas ideias de Primo de Maio. Houve a fundação da União Nacional, que teve muita influência da União Patriótica, que foi criada por Primo Rivera.